hoje eu estou muito feliz de estar aqui com a Bebel. Bebel é uma amiga, uma parceiraça de pesquisa, de interlocução, né, Bebel? A gente se conheceu na minha defesa. Essa é a memória que eu tenho de ti. Foi isso mesmo? Foi na sua defesa, foi, maravilhosa. Né? Imagina. A gente se conheceu lá na minha defesa de doutorado, e de lá para cá a gente vem trilhando um percurso de parceria acadêmica com amizade, tudo isso misturado, e estamos aqui hoje para comemorar tudo isso, né, minha amiga? Que delícia estar aqui contigo hoje. Recentemente eu e Bebel estivemos em Coimbra, sem sair dos nossos quartos ou escritórios, né, Bebel? Foi. Discutindo algumas das nossas questões de pesquisa, lá, né, num congresso em Coimbra, lá não, né? Num congresso em Coimbra, que a gente participou de maneira virtual, cuja temática principal era a questão dos direitos humanos. E, enfim, estamos aqui hoje de novo para batermos um papo juntos. E hoje nós temos aqui professora doutoranda Maria Isabel Donabella Orrico. A Isabel, não vou te chamar de Bebel, tá bom? Pode chamar. Bebel é professora da Rede Municipal de Campinas, doutoranda em educação lá na Unicamp e coordenadora do grupo de estudos Pensando Branquitude. Bebel, um prazer estar aqui contigo. Vou passar já a palavra para você. Obrigada, Rô. Parabéns pelo seu trabalho, que é incrível. Minha estreia, né, nessas lives. Eu tinha dito para mim mesma que eu não iria fazer, que eu não ia aceitar nenhum convite, porque como eu estou no processo de escrita da tese, eu imagino que eu possa sofrer algumas influências externas que me vejam a repensar algumas coisas que já estão estruturadas. Não que isso seja ruim, mas por conta do tempo. Então... Mas aí o Ronaldo, domingo, eu estava dormindo, ele me ligou, me convidando para participar, e eu não tive como dizer não para ele, até porque eu sinto que é uma obrigação minha, como branca, colocar essas questões diante do que eu venho observando como pesquisadora da branquitude, principalmente agora na pandemia. As coisas não começaram agora, mas agora muitas das coisas começaram a ficar mais escancaradas. O racismo é uma dessas questões. E é isso, não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista, a gente tem que procurar nosso lugar na luta. E eu já antecipando, porque eu imagino que possa surgir essa pergunta, porque eu tenho assistido bastante live, né, e sempre perguntam qual é o papel do branco na luta antirracista, né? O papel é fazer tudo diferente do que a gente vem fazendo. Porque a gente vem reproduzindo, inclusive, com o nosso silêncio. Porque para nós brancos, é muito confortável justificar os nossos privilégios a partir do mérito, como se tudo que a gente tivesse hoje não passasse pela nossa cor, fosse uma questão apenas de merecer estar ali, e não problematizar o que a gente tem pelo simples fato de sermos brancos. Eu discuto raça a partir do racismo. O termo raça só existe, estava vendo hoje, agora há pouco com o Ayrton, é uma frase da Lia, que a raça, ela não é mãe do racismo, mas o racismo ele só existe porque existe... Ai, eu estou um pouco nervosa, peraí. A raça só existe porque existe o racismo, né? Se não fosse o racismo, a gente não precisaria falar de raça. Então, a gente fala de raça como um termo político, para poder justamente fazer esse enfrentamento. Apesar de estudar já as questões étnico-raciais desde 2012, 2013, com mais afinco, desde a graduação eu já estudo, porque eu fiz as 2 iniciações científicas, inclusive com a Ângela Soligo, que é hoje minha orientadora, junto com o professor Dr. Lourenço Cardoso, que é meu co-orientador da tese. Apesar de já vir estudando desde a graduação, posso dizer, mas com mais afinco a partir de 2012, 2013, eu nunca tinha parado para pensar em mim como branca nas questões raciais, na questão do racismo, né? Nós brancos temos a tendência de nos vermos universais, então a gente não se questiona a partir do nosso lugar. A gente se vê, como diz o Davidson Faustino, aí baseado em Frantz Fanon, o Lourenço também fala isso,
a gente se vê de um lugar de deformação, porque a gente não consegue se ver por inteiro como humanos. A partir do momento que a gente desumaniza o chamado outro, quem a gente chama de outro, né? A gente não se vê também como ser humano. Não tem como a gente ser humano se a gente desumaniza o outro. E aí, bom, as minhas principais referências são o Lourenço Cardoso, que eu tenho hoje a honra de ser co-orientada por ele nesse trabalho. O Lourenço lançou recentemente um livro, a partir da tese dele, que é O Branco ante a Rebeldia do Desejo, que é justamente um estudo sobre o pesquisador branco que possui o negro como objeto científico tradicional. Então, ele pesquisa justamente por que as pessoas brancas, o que acontece, que a gente branca, a gente tende a pesquisar sempre a pessoa negra, e a gente não se vê nesse processo, né? A gente se vê neutro, quando, na verdade, os opressores somos nós, os brancos. Então, o Lourenço, a Cida Bento, a quem o Lourenço chama de mestra, que eu também tive o prazer de ter na minha banca de qualificação, a professora doutora Maria Aparecida Silva Bento. A professora Maria Aparecida Bento, ela foi, depois, assim, na discussão recente de branquitude, a pioneira aqui no Brasil a discutir essa temática. Ela primeiro defendeu uma tese que se chama Pacto Narcísico da Branquitude, mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. E antes dela, só o Guerreiro Ramos, em 1956 ou 57, que ele lançou um artigo escrito A Patologia do Branco Brasileiro, que ele mostra como o branco quer ser cada vez menos branco, se apoiando numa branquitude que não é nossa, né? A gente não é o branco que a gente idealiza ou imagina ser, né? O branco puro, né? O branco europeu. Enfim, esse artigo é bastante interessante. Hoje ele é bem acessível na internet. Patologia do Branco Brasileiro, do Guerreiro Ramos. O que é branquitude? Eu já falei um pouquinho, mas a branquitude é um lugar que a Cida já está desconstruindo isso, né? Segunda-feira eu assisti uma live dela. Mas até então, os históricos dizem que é um lugar de conforto. Em certo aspecto, não deixa de ser um lugar de conforto, porque a gente tem o poder de nomear, a gente tem o poder de olhar o outro e não é como igual. Há uma hierarquia nessa racialização. Então, não é apenas o problema, são duas questões aí no mínimo, né? A questão da racialização e a questão também da hierarquia. E o Davidson Faustino, também baseado no Fanon, ele traz uma outra questão, que é que quando o branco ele não se vê como um humano, como o outro, e não vê o outro, nós mesmos nos deformamos, né? A gente vê uma imagem deformada da gente. Então, a branquitude não é uma pessoa, não é um indivíduo. A branquitude é um sistema de poder, um lugar confortável até então, no qual o branco vê o outro e vê a si mesmo. Falar de privilégio da branquitude na pandemia, a gente tem, assim, desde o início eu venho observando toda semana, no mínimo, um caso que sai na mídia, que é noticiado, ou que escrevem sobre esse caso, mas eu vou citar alguns. A Mônica Gonçalves, ela tem uma pesquisa muito boa sobre a branquitude e o sistema de saúde. E ela fala que a saúde tem muito a ver com o modo como a gente vive. E como a gente vive, qual o modo que a gente vive hoje na sociedade brasileira? Qual o modo que vivem os brancos e qual o modo que vivem as pessoas negras? Quando a gente pega os dados de São Paulo, isso tem no Google, né, fácil de pesquisar, da Covid, no Morumbi e na Brasilândia, embora no Morumbi seja o lugar onde tenha mais casos de coronavírus, na Brasilândia é onde mais se morre, ou se morria até julho, que foi quando saiu a pesquisa de coronavírus. Por que isso? Justamente porque a saúde tem a ver com o modo como se vive, como diz a Mônica na sua pesquisa. Nós, brancos, temos a tendência de olhar para o outro negro não como um igual, como eu já disse, né? Saiu uma pesquisa bastante interessante, intrigante e triste,
é uma pesquisa dos Estados Unidos, saiu recentemente, inclusive também está disponível no Google, facinho de achar, que a morte de bebês negros cai pela metade quando são atendidos por médicos negros. De que forma esses médicos brancos que estão aí no topo da estrutura estão atendendo essas pessoas que não são brancas? Outros dados, a gente tem aí o genocídio, né? O genocídio da juventude negra. De cada 10 assassinatos, 2 pessoas são brancas. Ou seja, 8 são negras. Então, a gente tem um privilégio que ele está escancarado. E eu diria que o branco que não consegue olhar para isso e assumir, eu chamaria aí de uma outra categoria, que seria o branco dissimulado, o branco cínico, porque não tem como a gente não ver o que está na nossa cara. Eu estou dizendo, está no Google, abram o Google e vejam, né? Não são dados criados, tem pesquisas sobre isso. A Lia Weiner-Schuckmann, que também é uma das minhas referências, junto com a Cida e o Lourenço, ela também tem uma pesquisa super interessante, que é uma pena que o livro não esteja aqui comigo para eu mostrar, que eu acabei deixando na casa de uma amiga, da Vanessa, que é uma parceiraça de pesquisa também, vou falar dela já já. E eu esqueci o livro lá, ela relançou agora o livro, chama Entre o Branco e o Branquíssimo, Entre o Branco, Branquíssimo e o Encardido, acho que é isso, o nome do livro dela. E aí, lá no livro dela, ela faz uma pesquisa com mais de 40 brancos, moradores de São Paulo, e ela mostra como que a branquitude está dentro da gente, né? Como a branquitude domina desde o nosso psique até as nossas ações, as nossas falas, né? E ela mostra lá, inclusive, que os brancos, ainda que os brancos pobres ou em situação de rua, há privilégios em detrimento dos negros pobres e moradores de rua. Por exemplo, ela cita o caso de um rapaz em situação de rua que fala que ele tem privilégios porque ele consegue entrar no banheiro do shopping para cagar. Ele fala assim, dizendo que ele reconhece que, sendo branco, ele tem esse privilégio diante dos outros colegas, que a maioria dos moradores de rua em São Paulo são negros. Isso a Mônica também mostra na pesquisa dela. Aí a Mônica também mostra, ela fez uma pesquisa em hospitais em que ela conversa com enfermeiros e médicos, que há um caso também de um morador em situação de rua, que depois de 5 meses ele é atendido, se não me engano, é uma cirurgia da vesícula. Em 5 meses ele é atendido, enquanto outros moradores de ruas que não são brancos esperam por 2 anos. E quando ela vai lá pesquisar e perguntar por que isso aconteceu, fica muito explícito que a razão foi porque aquele corpo daquela pessoa que estava doente era branco. A Lia também mostra um caso, só falando rapidinho, né? É muita coisa. Que ela mostra um caso de um sujeito de pesquisa dela que fala que toda vez que ela vê uma criança branca na rua, ela não resiste e dá o dinheiro, né? Pedindo dinheiro, ela dá o dinheiro, porque ela não aguenta ver aquela bochechinha rosa. Então, quem é o humano ali, né? Quem está sendo... quem supostamente está sendo humanizado ali é um menino branco, enquanto que as crianças negras já se naturalizou que elas estejam naquela posição. Falando um pouquinho da minha pesquisa, junto com a minha pesquisa de doutorado, agora recentemente, eu fiz uma pesquisa com a também coordenadora do estudos, que a gente tem desde 2018, que a gente coordena desde 2018 aqui em Campinas, e agora está ampliado, porque está sendo virtual, então mais pessoas estão conseguindo participar. A Vanessa Rodrigues. A gente fez uma outra pesquisa, que tem muito a ver, conversa muito com a minha tese, e essa pesquisa ela deu como fruto um capítulo que vai ser publicado agora em breve na revista Raça, África e Africanidades. E nessa pesquisa, bom, vou falar uma coisa antes, uma observação importante. Nem na pesquisa, nem com a Vanessa, nem na minha tese, a gente tem a pretensão de julgar moralmente as professoras brancas. Porque o racismo, ele atravessa todos nós, em maior ou menor grau, todos os brancos são racistas.
Então, a gente precisa estar atento, o tempo todo refletindo, também é uma coisa que a branquitude precisa estar atenta, porque como está dentro de nós, porque está além de nós, está na estrutura, nós precisamos estar atento o tempo todo, a autorreflexão o tempo todo, e é sair do nosso lugar de privilégio ou lugar confortável, desculpa, porque por mais que eu seja antirracista, por mais que eu discuta essas questões, eu sempre vou continuar num lugar de privilégio. Isso a gente não pode ser hipócrita de dizer que não, que a gente vai ser antirracista, que a gente vai lutar e vai sair. Pelo menos tão já. Infelizmente, isso não vai acontecer. Quando a gente tem a oportunidade, a gente tem que repensar e agir. Mas não é sempre que isso é possível, porque, como eu já disse, está na estrutura. Então, assim, a nossa intenção não é julgar moralmente, mas a partir das falas analisar onde que estão os nós, como é que pensa o branco, que até hoje não foi pensado, não foi estudado, foi muito pouco estudado, agora que as pesquisas sobre branquitude estão crescendo. O Lourenço ele foi o primeiro a fazer uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado na temática da branquitude. E esse aqui, esse livro que se chama Branquitude, eu acredito que seja a maior referência para quem quer pesquisar essa temática. Ele foi organizado... Um pouquinho mais para trás, Bebel. Aí. Ele foi organizado pela Tânia Miller, pelo Lourenço. Ele reúne 17 artigos sobre a temática. Ele é a maior coletânea que a gente tem no Brasil hoje. Embora antes desse livro, a gente tivesse a publicação de mais um no Brasil, que foi um livro que foi organizado pela Maria Aparecida Bento e a Irani Carone. Esse foi o primeiro, que foi lá por volta dos anos 2000, tá? Um pouquinho depois dos anos 2000, que fala sobre branquitude. Então, esses dois livros são referência também para quem se interessa em estudar, e, aliás, acho que não deveria ser só para quem se interessa em estudar. Acho que todos os brancos deveriam ler, sabe? Porque isso é uma coisa recente, a gente nunca parou para pensar na gente, e quanto mais a gente começa a pensar, mais a gente tem para pensar. Essa que é a sensação, que é um poço que a gente precisa estudar, precisa cavar, e precisa, se a gente quer realmente uma sociedade democrática, afinal, como diz a Sueli Carneiro, não tem como existir democracia onde existe racismo. E aí onde existe homofobia, onde existe machismo. Não tem como haver democracia nessa sociedade onde há uma opressão que ela é estrutural, ela estrutura as relações. Então, uma das primeiras coisas que a gente notou foi que, na pesquisa minha com a Vanessa, foi que a gente notou que o branco não se nomeia. Como a gente já se vê universal, a gente pedia para as professoras, no início da fala delas, se dizerem como elas se veem, qual o pertencimento étnico-racial delas, e daí fazer a fala. E todas as professoras brancas, nenhuma das professoras brancas lembrou de se dizer branca no início da fala. Já as pessoas que são racializadas, que costumam ser racializadas na nossa sociedade, que são as pessoas negras, e uma professora oriental, que se denominou assim, elas não tiveram essa questão, elas não tiveram esse esquecimento. Elas se lembram que elas são negras, que elas são orientais, e nós brancos, não lembramos que a gente é branco. Então, a primeira coisa que eu fiz, agora indo para a pesquisa do doutorado, para a tese, a primeira coisa que eu fiz foi uma ligação, eu telefonei para mais da metade das escolas de Campinas, do ensino fundamental de Campinas, são mais de 40 escolas, e todas as pessoas que atenderam o telefone, que eram pessoas brancas, uma das minhas perguntas era: todos os professores brancos fazem o trabalho com as questões étnico-raciais? E todo mundo que me atendeu, que era branco, disse que sim. Todos os professores brancos daquela escola fazem o trabalho com as questões sociais. Como eu já estou na rede desde 2010, já transitei por algumas escolas, eu vejo que é complicado afirmar essa afirmação. Não me parece que é uma afirmação verídica, embora eu esteja deduzindo isso pela minha vivência, né? Então, isso eu nem coloco na tese. Mas a única branca que atendeu e falou que os brancos não fazem o trabalho é a vice-diretora da escola onde eu trabalho. E aí ela disse que os brancos não fazem. E todas as outras, quase 20, disseram que todos os brancos fazem. E também, para a gente colocar em situação aí de contraste, as pessoas negras, todas as pessoas negras que atenderam o telefone, que foram poucas as pessoas negras que atenderam o telefone, disseram que os brancos não fazem o trabalho. Então, só os brancos disseram que todos os brancos fazem o trabalho. Os negros que atenderam disseram que não, que os brancos não fazem o trabalho.
Isso tem muito a ver com o que a Maria Aparecida Bento fala sobre o pacto narcísico da branquitude. Nós, brancos, temos a tendência de nos proteger. Então, a gente nos protege entre si. Inclusive, a pesquisa dela é sobre... ela faz empresas, né? Como o branco, dentro das empresas, tende a contratar pessoas brancas. A gente tende a manter o poder e o privilégio nas nossas mãos, né? Então, eu falei muito tempo? Quanto tempo tem? Pode continuar, vai tranquilo. Tá. Aí, o que eu faço? Na sequência, diante desses dados, eu vou em uma escola de ensino fundamental, e aí lá eu passo um vídeo, que inclusive é de uma emissora que eu critico na tese, que é da Globo. É um vídeo curto do lançamento de um lápis, de uma coleção de lápis cor de pele. E aí no vídeo fica muito explícito que quem fez a reportagem, né, quem organizou a reportagem, julga que só as pessoas negras têm cores de pele diferentes. E mais uma vez o branco está se vendo como universal. Por quê? Toda vez que ele vai entrevistar uma criança sobre essa caixa, sobre esses lápis, é uma criança negra. Então nenhuma criança branca foi entrevistada. O que você acha de ter várias cores de pele? Porque o branco já está contemplado com aquele salmão, né, que nem é a nossa cor, mas não importa, a gente é universal, entendeu? E essa fragmentação que nós brancos fazemos ao julgar as pessoas negras, ela contribui, inclusive, para fomentar o racismo na medida em que a gente não está fragmentado. Nós brancos não nos fragmentamos, a gente fragmenta o outro. Então, assim como aconteceu comigo, a gente notou tanto na pesquisa com a Vanessa, como na minha tese, que a percepção do branco sobre si precisa ser provocada. A percepção de que a gente é opressor, a percepção de que a gente precisa falar da gente, ela tem que ser provocada. Diferentemente do que acontece com as pessoas negras. Outra coisa que eu observei na tese foi que as professoras têm a tendência de colocar no mesmo balaio questões relacionais e estruturais. Então, assim, o bullying, né, que agora fala-se muito do bullying, acabou pulverizando as questões do racismo, que é uma questão de estrutura, não é uma questão meramente relacional. Não que as outras opressões ou as outras violências não sejam importantes e não devam ser, dentro da escola, problematizadas, enfim. Sim, né? Nenhuma criança merece passar por uma situação de violência. Mas é outro lugar, não é a mesma coisa. Bullying e racismo não são sinônimos, são coisas diferentes. Nenhum está dentro do outro. Assim como LGBTfobia também, né? Que a questão de gênero também é estrutural e a questão de classe também. Então, essas três opressões são estruturais. Agora, outras opressões precisam ser vistas como algo referente às relações. Uma outra coisa que a gente notou, que eu notei, é que há uma tendência de nós brancos, fugirmos da discussão sobre nós. Né? Seja inconscientemente, né? Não sou da área da psicanálise, mas seja sem pensar nisso ou intencionalmente. Quando a discussão no vídeo, quando eu coloquei o vídeo, nenhum professor ou professora se manifestou percebendo isso, de que o branco não estava sendo falado, né, problematizado. Ninguém percebeu. Há uma tendência desse silenciamento, há uma tendência da não percepção, e quando há percepção ou há provocação, há uma tendência da fuga. Então, todas as vezes, essa minha pesquisa durou cerca de 2 horas de dinâmica, e todo momento que eu levava a questão para o branco, eu fazia questões para a gente falar do branco e da branquitude, havia uma fuga para a questão da negritude, como se o problema e a questão estivesse no negro, e não no branco. Então, a única hora que aparece uma professora narrando uma situação de racismo, pasme, era de um negro contra o negro, né? Que nem é racismo. O negro não tem como praticar o racismo nem contra o branco, nem contra o negro. Então, assim, porque está na estrutura. Estruturalmente, quem detém o poder pode praticar o racismo, né? A única hora que apareceu uma situação, né? E aí eu vejo também uma questão, de novo, do pacto narcísico, de proteger as crianças brancas, né? E como é que ficam essas crianças brancas que passam pela escola protegidas o tempo todo?
Porque há várias pesquisas importantíssimas que falam da criança negra, inclusive da nossa querida parceira, né, Rô? Da Caroline Jango, que é uma Da pesquisa Carol. maravilhosa, da Carol. Meu tá Aqui tem aqui também. racismo. Então, assim, há várias pesquisas que mostram como para a criança negra a escola é cruel. Inclusive, as pesquisas mostram que na escola é o lugar onde a criança negra mais sofre racismo. Só que quem são esses que estão praticando o racismo com essas crianças negras? Temos que falar dessas crianças, temos que falar desses professores, dessas professoras, que em sua maioria são brancos. Né? Pelo menos aqui em Campinas, eu não tenho os dados de todos, mas aqui em Campinas, na rede, que é onde eu faço pesquisa, onde eu trabalho, a maioria dos professores são brancos. E aí, como é que fica a questão da criança branca, quando ela acredita que tudo que ela tem de melhor do que a criança negra é quando ela posta na frente, quando ela só tem elogios da professora, recebe mais carinho, e ela acredita que é por mérito. Como é que fica a formação dessa criança branca que mais para frente vai ser, de repente, uma pessoa que contrata pessoas, uma pessoa que faz como ontem, uma mulher de um condomínio que telefonou pedindo iFood, e quando ela viu que o entregador era um rapaz negro, ela negou a entrega. Essa moça, ela passou pelas nossas escolas, né? Nós todos passamos pela escola, nós brancos. Inclusive os brancos extremistas, que o Lourenço chama de branquitude acrítica, né? Então o silenciamento nosso, como professoras, como pesquisadoras, como branco, não é só o silêncio, quando eu falo, também é na escola, mas não é só, nas nossas relações pessoais, nosso dia a dia, nosso cotidiano, nosso silêncio diante de uma questão racista, ou de não se pensar, ou não se pensar na gente, está colaborando para manter a estrutura. Então nosso silêncio é racista, porque é o nosso silêncio que contribui com o que está aí. E se o que está aí continuar sendo reproduzido, é o racismo que está sendo reproduzido. O Lourenço, inclusive, quando ele voltando para a questão da escola, do aluno, né, ele fala, na pesquisa dele, ele fala dessa questão do orientando negro. Mesmo na faculdade, na universidade, um orientando branco, ele tem o privilégio de ser visto como um pesquisador. Um orientando negro, um orientador branco, quando orienta um orientando negro, tem a tendência de ter atitudes paternalistas. Isso é uma pesquisa do Lourenço. Então, assim, em todo o sistema escolar, o branco está obtendo privilégios que não são interessantes para ninguém, inclusive nem para a nossa própria formação como ser humano. Bom, acho que é isso, Rô. Bebel, eu acho que você vai trazendo aqui para a gente alguns pontos muito importantes para a gente poder começar alguma conversa. Lembrando que quem está aqui com a gente pode trazer também as suas questões. Só queria fazer um parênteses, eu vi que o Vitor Pellegrini está aqui com a gente. Vitor, sou seu fã, viu? Bom, Bebel, tua discussão ela me traz para um lugar, né, que é exatamente esse, assim, da necessidade que nós temos nesse momento em que a gente vive hoje como branco, de perceber o quanto que assumir e ter a consciência de que nós praticamos o racismo e que a gente precisa entrar nessa luta antirracista é uma necessidade mais que urgente. A minha pergunta para ti, e eu vou te perguntar para que isso também sirva como um relato de experiência, é quando é que a tua ficha cai, quando é que você percebe que, porque você hoje você é uma pesquisadora da branquitude, né? Então, assim, você traz isso para a sua trajetória como pesquisadora. Em que momento isso passa a fazer parte da tua vida? Legal. Então, eu participo de já há um tempo dos cursos que a prefeitura propõe, desde 2010 estou na rede municipal, mas sempre estudando negritude, inclusive os cursos que a gente tem sobre as questões raciais são sobre negritude, que também é super importante. Eu escrevi o projeto da minha tese, pesquisando o MIPID, né, que é um como que eu posso dizer? É um órgão da rede municipal, da educação, né,
que trabalha as questões étnico-raciais, mas sempre focando no negro. Eu não tinha me dado conta de branquitude, nunca tinha ouvido falar desse termo, isso em 2017. Meu projeto estava pronto, era junho de 2017, e aí eu fui tomar um café no Shopping das Bandeiras com a minha madrinha de santo, a professora Marciana Cleto, e aí foi lá que ela falou, mas Maria Isabel, nunca parou para pensar em você, né, nessa relação? Existem pesquisadoras que começaram já a falar dessa temática, elas citou o nome de algumas, e aí eu tive que refazer o meu projeto em 20 dias, porque depois que ela me fez essa provocação, eu não ia conseguir pesquisar outra coisa, não fazia mais sentido, sabe? Eu tinha que falar sobre isso. E aí foram 20 dias suados, até agradeço a Lucilene que está aí, porque eu fui lá na casa dela para ela me ajudar na parte de correção textual, porque foi bem corrido. Mas deu tudo certo, estamos aí, né? E aí, assim, estávamos eu e a Ângela maravilhosa, queridíssima, excelente orientadora, excelente profissional, uma amigona, né, Rô? Sim. E aí, uma vez eu fui participar do lançamento do livro do Lourenço, desse livro Branquitude que eu mostrei, e a gente estava conversando, eu comentei com ele da minha pesquisa e surgiu a ideia dele ser meu co-orientador. Então foi um grande presente, assim, porque com certeza a minha pesquisa não seria o que ela é se eu não tivesse ele como co-orientador. Que bacana. Ô, Bebel, e ser professora branca antirracista? Como é esse dia a dia na escola? Então, eu vejo alguns projetos, assim, isolados de algumas colegas, né? Mas falta uma ação de um grupo, né? Eu percebo que muitas vezes há intenções, muitas não, algumas vezes, há intenções de pequenos grupos, mas assim, às vezes chega na gestão, ou chega em algum outro órgão que precisa, por exemplo, de verba para uma realização, é sempre difícil. Quem trabalha essas questões sabe que sempre vai enfrentar 1.500 barreiras que se eu escolhesse qualquer outro tema, a gente não enfrentaria. E o antirracismo na escola tem que ser no cotidiano. Projetos são legais, mas assim, não é suficiente, nem de longe. A gente tem que trabalhar essas questões no cotidiano, no dia a dia, porque elas aparecem. Então, nós precisamos estar preparadas para lidar com essas questões e preparados. Há uma pesquisa da Ângela com a Edna Lourenço, a Carol, e esqueci outra pessoa, aqui em Campinas, que mostra que a prefeitura municipal, que é da onde eu falo, ela oferece cursos em relação à temática, como eu já falei, só que a procura é baixíssima. Eu já fiz cursos, assim, com eu, inclusive com a Marciana Cleto, que foi o primeiro que eu fiz. Era eu e mais 3 pessoas fazendo um curso que a gente é pago para fazer na rede, enquanto outros cursos têm lista de espera. E então, é contraditório, assim, né? Porque muitas das vezes a gente vê nos discursos que uma possibilidade de sair do problema seria com a formação. E quando você tem a possibilidade dos espaços de formação, eles não são usufruídos. Né? Inclusive, na minha pesquisa, mostra isso na fala das professoras. Elas pedem muito formação. E são professoras da rede municipal. Né? E existe essa formação, mas não tem procura. Né? É isso, o branco, para mim não é confortável, a Cida tem razão, para mim não é confortável estar aqui com você, fazendo essa live, sabe? Não é um prazer, sabe? Assim, é bom no sentido de eu estar participando desse projeto, é bom porque eu tô dizendo aquilo que eu preciso dizer, sabe? É mais do que querer, é o que eu sinto que eu preciso dizer, mas assim, não é tranquilo, não é numa boa, e não vai ser, sabe? Se nós brancos acharmos que vai ser tranquilo, vai ser numa boa, a gente vai ficar no nosso conforto. Porque é um campo de conflito, que a pessoa negra não escolhe estar. E a gente escolher estar também é romper com o privilégio de poder não estar, né? Olha, a Célia está perguntando, você atribui a quê essa falta de interesse dos professores em relação aos cursos oferecidos pelas redes? Ao tema. A temática é muito desconfortável para as pessoas. Bom, primeiro que a pessoa branca acha que não... acho que não precisa, né? Falar sobre isso, que muitas professoras falam que não precisam, que no 20 de novembro ela faz um trabalho, que ela dá uma folhinha para as crianças pintarem. Então, assim, primeiro, algumas dessas professoras não veem essa necessidade.
E segundo, as que percebem essa necessidade, não é confortável para a gente, para nós brancos estarmos ali. Inclusive, uma pergunta interessante, era uma das minhas perguntas do meu projeto inicial, antes de pensar em branquitude, era perguntar por que havia, apesar de haver os cursos, não havia procura, mas sem focar na branquitude. E aí é uma ótima pesquisa, né? Para quem aí tiver interesse, seria bem bacana fazer uma pesquisa nesse sentido. Você está me fazendo lembrar um dos últimos encontros presenciais que eu tive de formação em uma escola, aí em Campinas, uma escola de educação infantil que eu não vou me lembrar o nome. Eu comecei a minha fala com um grupo de professores perguntando quem era homofóbico, né? E nesse momento ninguém se assume nesse lugar, né, de homofóbico, porque não consegue perceber que as nossas práticas estão dentro de uma estrutura maior, né? E que talvez, aí eu estou supondo, a gente possa pensar num paralelo para a questão do racismo, né? Porque o branco não se percebe racista. Né? Sim. E aí, Rô... Ai, desculpa, pode falar. Pode falar. Não, pode ir. Não, é que ali, eu lembrei que você falou isso do branco não se perceber racista. Há algumas pesquisas anteriores, um pouco antigas até, que falam isso, que os brancos dizem que não são racistas, não se assumem. Mas ali, na pesquisa dela, que eu acho que é de 2012, ela traz o contrário. Os sujeitos dela assumiam-se racistas. Ela levanta no livro algumas hipóteses, né? Legal. Inclusive dela ser pesquisadora branca, dela dizer, você assume que você tem, acho que, atitudes racistas, ela não fala você ser racista, o que ameniza um pouco a questão, mas os brancos da pesquisa da Lia se assumiam que tinham atitudes racistas. Mas, quando ela e privilégios, então eles assumiam que tinham privilégios, por serem brancos. Mas aí quando ela pergunta assim para eles, e você é a favor das cotas? Eles diziam não. Então, quer dizer, eu tenho privilégio, mas deixa eu aqui com o meu privilégio, entendeu? Não tem nada que mexer, tá tudo certo. Bebel, aí para linkar com o tema desculpa, da nossa série, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação de pandemia que a gente está vivendo, qual que é a sua percepção. A gente está falando de privilégio branco na pandemia. Eu queria que você abordasse um pouquinho para a gente ter um olhar sobre esse assunto. Sim. Inclusive, esse foi um dos motivos de eu ter topado o seu convite, porque, como eu disse, eu tenho ouvido algumas falas de professoras. Gente, eu não estou aqui fazendo crítica ao grupo de professoras. Eu sou educadora, tenho maior admiração para essa categoria, sabe? No nosso grupo, inclusive, no grupo de estudos Pensando em Branquitude, a maioria é de professores, é o grupo que mais se mexe, porque poderia, como eu disse, né, a branquitude está presente em todos os espaços. E cadê os engenheiros do grupo? Cadê os médicos do grupo? Não tem. A maioria é educador. Então, assim, não é uma crítica ao grupo de educadores, mas a pessoas que reproduzem um discurso ao qual a gente está acostumado, que precisam, sim, rever esse seu discurso, porque é um discurso bastante problemático. Então, algumas professoras dizem, por exemplo, que nós temos que passar conteúdo, mesmo diante da pandemia, porque as crianças que têm o acesso à internet, elas merecem esse conteúdo, elas merecem a nossa atenção. Só que e os 60%, 70% que não conseguem acessar por N motivos? E aí vem os julgamentos, as pessoas, quem não está é porque não quer. E quando a gente observa as questões com as crianças, quando a gente conhece o aluno, além do aluno, o ser humano que está ali, a gente vê a situação de pandemia, tem crianças nas mais variadas situações. Então, até eu falei, né, Rô, da gente colocar o link aqui, mas eu participo de uma campanha de arrecadação para algumas famílias dos alunos, e quando a gente vai levar doações, levar alimentos, a gente vê, assim, diversas situações, né? Inclusive famílias que perderam entes queridos, tem um aluno que perdeu a mãe, tem famílias que estão lutando por comida, e nisso a branquitude tem muito... Primeiro que, assim, para mim, é a branquitude que causa toda essa discrepância, né, social, essa desigualdade social. Então, assim, lógico que tem crianças brancas, tem famílias brancas pobres que a gente está atendendo, que estão passando dificuldade, sim, mas a grande maioria, 80% das 40 e poucas famílias são crianças negras, são famílias negras. Por quê? Porque qual a oportunidade que esses pais tiveram de trabalho? Qual é o salário que esses pais ganham? Que situação vivem esses jovens negros? Enfim, né? Então, assim, nós, professores, precisamos ir além daquele aluno que está ali, daquele nome que está ali matriculado na nossa sala. Quem é essa criança, né?
E me incomoda demais esse tipo de discurso de quem está aqui, a gente vai atender quem está aqui porque merece. A gente não vai atender aquele porque ele não está querendo, ele não quis participar. Então, assim, para mim a prefeitura, a Secretaria da Educação acertou nesse sentido de colocar atividades mitigadoras para as crianças. Então, é uma atividade que a gente não perde o vínculo com nossos alunos, a gente consegue ter o contato com eles, mas um contato mais humanizado, não é aquela coisa conteudista. Nesse momento, ninguém está conseguindo. Quem está conseguindo é porque tem muito privilégio. Eu tenho quase certeza que a maioria são... Quase certeza. Eu tenho certeza que a maioria desses que tem o privilégio de conseguir acessar a sala de aula, de conseguir o equipamento necessário, de conseguir o apoio dos pais, de conseguir... São brancos, sabe? Então, a gente tem que pensar o privilégio nesse sentido também. Você falou do link, o Ayrton e o Átila colocaram o link, pessoal que vai para o YouTube, vai estar na descrição. Fala um pouquinho da campanha, Bebel. Meu intuito não é ser a branca salvadora, eu sei que há uma crítica nesse sentido aos brancos que entram nesse tipo de ação visando, né, autopromoção ou se, né, se isentar de qualquer coisa. Não, pelo contrário, eu percebi dentro da escola algumas crianças, a diretora me contou numa reunião de TDC nossa, dos professores, que tinha pais e crianças indo pedir alimentos na porta da escola, estavam sem ter o que comer. E isso mobiliza a gente, né? E a gente vai pensar como é que a gente vai resolver essa questão, porque a prefeitura tem mandado uma cesta muito... e aí uma crítica, uma cesta muito básica, tem famílias que têm 12, 13, 14, 15, 16 pessoas morando numa mesma casa, vem uma cesta básica mesmo, que não dá para uma semana, para uma família grande, e essas famílias estão desempregadas, perdendo emprego, e aí começa o contato com essas famílias, e nesse contato uma família vai indicando a outra que também está passando por necessidade. A maioria das crianças que a gente atende são crianças do Satélite Íris, da região do Satélite Íris, porque embora a minha escola seja no Parque Industrial, que é um bairro de maioria branca, há um ano em que não havia escolas disponíveis na região do Satélite Íris, a prefeitura manda um ônibus para 2 turmas de crianças do satélite virem estudar na minha escola. E ali a gente já percebe a discrepância, né, da branquitude, porque as crianças que vêm do satélite são negras, a grande maioria é negra, né, e a grande maioria da escola do bairro é branca, que são as crianças que têm o maior privilégio, têm o maior acesso, né, embora nem todas, como eu já disse, né. Ô, Bebel, você estava trazendo anteriormente a discussão vinculada às questões da pandemia, né? E aí eu estava pensando aqui, né, assim, o quanto que a gente poderia justamente aproveitar esse momento das aulas, esse momento para trazer a possibilidade de pensar um outro currículo para que também essas questões voltadas para o racismo, para a LGBTQIA+, fobia, enfim, para todas as desigualdades sociais, também pudessem ser um elemento potente aí dentro da escola, mas não é o que eu tenho percebido. É a sua impressão também? Com certeza, isso é muito importante, né? Eu não falei, mas tudo que eu não falei você está trazendo e me dando a oportunidade de falar. Obrigada pelas suas questões. Imagina. Em primeiro lugar, né, a escola, ela está dentro de uma estrutura racista. Se ela está dentro de uma estrutura racista e ela não nada contra a corrente, ela só se deixa levar quando ela não critica, ela não propõe outra coisa, né, ela é racista. A escola hoje, ela é racista, é um racismo institucional, um racismo da instituição escola. É um racismo que passa pelos professores, é um racismo que passa pela contratação de professores, pela contratação de educadores, para a gente ver hoje onde estão as pessoas negras que trabalham na escola. A maioria não é dentro de uma sala de aula, muito menos na direção. Onde estão as pessoas brancas, né? E aí, quando a gente pensa o currículo, hoje, o currículo nosso é eurocêntrico, né? Do começo ao fim, de cabo a rabo. Tem uma questão lá, aí vem a Lei 10.000, a Lei 10.639, de 2003, ela obriga que todos os estabelecimentos de ensino coloquem a questão racial, história e cultura africana e brasileira. E depois vem a Lei 11.000, que fala das questões indígenas também. Embora esteja na lei, nem a lei garante, nem a lei vence a branquitude presente dentro das escolas. E ninguém supervisiona. Por que os brancos que estão lá no poder não estão supervisionando se isso está sendo feito mesmo nas escolas? Porque existe a lei. Não está porque não é interessante, não é porque não importa, não é porque vai tirar a gente dessa posição de achar que a gente está lá porque a gente tem mérito, que a gente merece, né? Vai tirar a gente dessa posição de
de poder, né? Poder absoluto, incontestável, né? E aí, mais uma vez, como é que fica a criança branca? Quando ela vê todo um currículo eurocêntrico. Eu peguei um livro de história, do 6º ano para olhar, é um pouquinho assim de cultura africana de um modo geral, e aí tem a cultura europeia, desde lá do princípio, fala da Grécia, e aí tem isso, né? Quando se fala da Grécia, né, os pais, e ninguém contesta, né? Mitologia grega, mitologia. Aí, quando eu falo da África, mitologia africana, aí não pode, porque é macumba, né? Falar de Xangô, falar de Iemanjá, enfim. Também são questões que a gente enfrenta, mas que a gente precisa enfrentar. Porque se a gente não se colocar nesse lugar de enfrentamento e de sair desse conforto de não falar, não vamos falar sobre carnaval, isso saiu também na minha tese, não vamos falar sobre carnaval porque as famílias criticam o carnaval. Peraí, não vamos mais falar? Mas a Páscoa tem comemoração da Páscoa. Então, o que acontece, né? Não vamos falar, esse é o caminho? Não vamos falar, ou vamos repensar, ou vamos enfrentar. A gente tem que enfrentar a família, a gente tem que enfrentar o poder público, a gente tem que enfrentar a direção. É um enfrentamento. E nem para comprar livros sobre as questões étnico-raciais de uma escola que eu trabalhei, a gente teve que fazer um bazar, teve a ideia de um bazar de roupa, a gente arrecadou roupa seminova, vendeu, para poder comprar ali R$ 1.300 em livros, que na verdade não dá nada, porque uma biblioteca que tem não sei quantos livros tem uma biblioteca, mas sei lá, 1.000 livros. Eu entrei, eu contei, não tem nem 40 livros com personagens negros para as crianças. Como é que fica essa representação, não só para a criança negra, mas para a criança branca também, de ver super representada, de se ver em tudo, né? De se ver, e aí já vai formando a questão da universalização. Eu sou tudo que há, né? Eu estou em todos os lugares, e o outro não é humano, e o outro, né? Respondi? Sim! Inclusive sim. É uma questão, uma coisa, né? Até o ano passado, inclusive, a prefeitura daqui, ela oferece subsídio financeiro para a gente dar cursos e formar grupo de estudos, né? Então, na escola onde eu trabalho, a gente fez um grupo de estudos sobre as relações étnico-raciais, aí focado em branquitude. Então, e também fica essa dica, né, para quem é professor, professora, de conversar entre os pares, de promover grupo de estudo, de promover reflexões. Você estava falando dessa questão dos livros, e eu estava pensando aqui, né, a formação nossa enquanto professor, ela é eurocêntrica. Os filósofos que a gente lê são europeus, os pesquisadores que a gente lê são europeus, até na nossa própria formação enquanto educador, a gente não passa por leituras de filosofia africana, e tem muita pesquisa, tem muita produção feita por pesquisadores negros, inclusive no Brasil, né, assim, o quanto que essa questão sistêmica, ela está impregnada não só na escola de educação básica, mas também na nossa formação e na universidade. Sim, alguns autores chamam de epistemicídio. Eu não sei quem que inaugurou o termo, né, o conceito, mas esse epistemicídio, né, da cultura que não é a europeia, que não é a cultura branca. Bebel, é isso, minha amiga. Já deu o nosso tempo. Que delícia estar aqui contigo, de verdade, foi uma Obrigada delícia. Obrigada pelo convite, Rô. Imagina, passou super rápido, gente, que gostoso e que importante, né? Eu acho que a sua fala aqui hoje tem um papel tão importante, né? Principalmente o de nos dar um chacoalhão, né? E que esse chacoalhão possa, de certa maneira, reverberar reflexões e principalmente práticas, né, de possibilidades aí de criação de uma escola, de uma educação antirracista, seja na pandemia ou não. E principalmente não, porque a pandemia acaba, né? Isso. E a escola, ela vai continuar de alguma maneira. Eu queria passar para você nesses últimos minutinhos. Quer falar um tchau para as pessoas? E aí a gente encerra a nossa live de hoje. Sim, tchau. Vamos que vamos. Contem comigo. Estamos na luta, estamos juntos. Tem excelentes lives para quem quiser se aprofundar mais no assunto, assistir. Indico novamente o professor Lourenço Cardoso, Maria Aparecida Bento, também o Davidson Faustino, que traz uma importante resgate de Franz Fanon, também é uma base teórica importante. Lia Weiner Schuckmann, só buscar esses nomes no YouTube, tem bastante coisa lá, bastante material.
Ninguém vai poder dizer que não teve acesso, que não sabia, né? Todo mundo sabendo, todo mundo podendo acessar aí. E a Bebel sempre divulga também nos perfis dela, então é importante seguir. Quem não segue, sigam a Bebel, que ela vai sempre, que vai vendo essas lives, esses eventos, ela vai compartilhando lá. Gente, eu queria de verdade agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, que esteve aqui com a gente hoje. Bebel, um beijo. Obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto. Beijo. Boa noite. Imagina, que delícia estar aqui contigo. Pessoal, tchau, boa noite e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.